gente! Bom dia! Acir Benedito Antão. Eu estou hoje com 68 anos, vou fazer 69 agora em agosto de 2017. Ano que vem, 2018, faço 70 anos de idade. Nasci em Belo Horizonte, no bairro da Nova Esperança. Ainda naquela época você nascia sob os olhares da parteira, né? As mulheres daquela época não tinham, né, a facilidade de hoje de ter um filho numa maternidade. E por isso minha mãe perdeu muitos filhos. Eram 16, sobraram 5. E eu nasci na Nova Esperança. Meu pai se chamava José Benedito Antão. Minha mãe era Maria Undina Antão. Meu pai de Barra Longa, ali nas proximidades de Ponte Nova, numa região de uma cultura muito importante, uma cultura popular muito grande. E minha mãe do Cerro também, região, minha mãe era de Milho Verde, né? Naquela época pertencia o Grande Cerro, né? Que englobava inclusive o Arraial do Tijuco, hoje a nossa querida Diamantina. Então minha mãe era de uma região do estado que se produzia um queijo muito gostoso, e ela gostava muito do queijo da região do Cerro. E meu pai de Barra Longa, onde tinha boa cachaça e o lobrobrô. Sabe o que é o lobrobrô? É ora pronobis, feito com costelinha de porco e angu. Mário Fontana, um abraço para ele, tudo de bom. Vai ter regabope da melhor qualidade hoje para comemorar o seu aniversário. Meu pai era um homem do interior, né, que veio para a capital muito cedo, com 16, 17 anos de idade. Aqui chegou e antes de visitar o Parque Municipal, que era o grande desejo dele, ele contava, ele foi visitar o Parque Municipal e foi chamado por um cidadão que estava num absurdo de um terceiro andar de um prédio na Avenida Tocantins, hoje Avenida Assis Chateaubriand, com Andrada. Era um hotel, chamava Hotel Glória. E ele foi chamado por um senhor que era o dono do hotel, falou assim: gostei de te ver andando aqui, você não quer trabalhar comigo não? Então, ao invés de atravessar a rua e ver o Parque Municipal, ele foi trabalhar. Trabalhou durante muitos anos nesse hotel. Depois, porque ele atendia os hóspedes importantes naquele hotel, e a cidade tinha poucos hotéis naquela época, né? Ele então foi trabalhar na então iniciante, né, na nova companhia de cigarros que se instalava em Belo Horizonte, que era a Companhia de Cigarros Souza Cruz. E lá ele trabalhou mais de 30 anos na Companhia Souza Cruz. Depois se aposentou e ainda montou um comércio que era aquele comércio de secos e molhados, né, a chamada venda, onde você tinha tudo para vender. Você vendia de urinol, panela, gravata, arroz, feijão, cachaça, lenha, essas coisas todas, né? E eu fui criado no balcão, né? Porque quando meu pai montou o comércio, foi em 1955, eu tinha 7 anos de idade. E aí aprendi muito cedo a fazer as contas, né? E você sabe que eu aprendi muito mais no balcão do que na escola, a saber vender 250 gramas, a tirar um preço de 300 gramas de alguma coisa, não é verdade? Então, a matemática que eu aprendi foi no dia a dia, no comércio do meu pai, ainda muito criança. Então, meu pai foi um comerciante, coitado, morreu cedo, aos 60 anos de idade, né? Ele estava muito velho, cansado, um homem que trabalhou a vida toda. E eu nunca vi meu pai sair assim para tirar umas férias, como todo mundo tira hoje, né? Nas férias ele fazia outra coisa, quando ele tirava férias na Companhia Souza Cruz. Ele ia fazer outra coisa, fazia doce para vender, fazia um monte de coisa, né? Ele gostava de vender. Estando vendendo alguma coisa, era a vontade dele. Minha mãe era uma mulher do lar, morreu muito cedo, com 44 anos de idade, né? Era asmática e tinha um veneno lá em casa que ela provava dele todo dia, que era o fogão a lenha, né? Hoje eu fico vendo que um fogão a lenha, ele, para quem tem asma, é uma coisa difícil demais, né? E minha mãe, coitada, bebia todo dia o veneno do fogão a lenha, porque ela era asmática, né? Então morreu muito cedo, aos 44 anos de idade. Trago deles as melhores lembranças. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do Frei Luiz Carlos, Viver a Vida. Herdei do meu pai o gosto pela política, né?
Meu pai, embora não exercesse cargo nenhum, ele não gostava de, até que eu já, juventude, eu era presidente do Grêmio, de jovens do meu bairro, era de conferência de São Vicente de Paulo. Ele achava que eu não devia mexer com essas coisas porque ele tinha uma experiência amarga de ter sido sindicalista. Mas ele gostava de política, né? E era um getulista doente. Então, por causa dele, ele me contava histórias e mais histórias de Getúlio Vargas. Então, depois, quando eu li a história do Brasil, a recente história política do Brasil, né, da República Velha, de Getúlio Vargas para cá e etc., eu apenas rememorei, porque meu pai contava todas aquelas histórias, né, da intentona de 35, do Estado Novo de 37, né, da maravilha que ele achava do país ter apenas uma pessoa mandando, não ter congresso, não ter Câmara Municipal, não ter nada disso, né? Então, e ele era, no fundo, ele era assim, um pouco comunista, adorava a Rússia e detestava os Estados Unidos, né? Tudo que era do americano para ele era horrível, né? E gostava tudo dos russos. O dia que Yuri Gagarin fez um passeio pelo espaço, né? Aquilo para ele foi a maior glória, porque era um russo que tinha tomado a iniciativa do primeiro passeio aeroespacial. Aquilo para ele era uma maravilha, porque ele era fã da Rússia, de dizer que era o melhor regime do mundo, né? Talvez ele não ficou, coitado, não ficou aqui para ver o desmanche da União Soviética. A Neide do Salgado Filho, a Maria Aparecida da Renascença, o João Batista em Nova Lima, o Joaquim de Lima lá em Birité, a Rosângela Gomes Garcia da Floresta. A minha infância foi muito gostosa, porque a gente fabricava os próprios brinquedos, né? Eu fui uma criança que brinquei com finca, né? A gente, quando chegava a época das chuvas, né, o chão ficava uma beleza para você jogar finca. Joguei bente altas, joguei muito futebol, mas tinha uma coisa que me encantava: o alto-falante da igreja do meu bairro, da capelinha do meu bairro, o microfone, aquelas coisas me encantavam. E eu fazia o meu microfone de latinha de massa de tomate, porque eu via na igreja, nos parques de diversões. E outra coisa, o meu bairro não tinha luz, né? Então só ia ouvir música tocada em parques de diversões, ou quando alguém tinha um rádio galena, que quase ninguém conhece o rádio galena, como é que era feito o rádio galena. Era um rádio que uma pessoa só podia ouvir, e só pegava a emissora mais forte, no caso aqui era Inconfidência, né? E então o rádio na minha casa chegou em 1957, quando chegou luz elétrica no meu bairro. Aí eu comecei a curtir o mundo, aí eu descobri que existia um mundo, que o presidente era Eisenhower, né? Existiam os grandes locutores, né? Alô, alô, repórter S, alô, né? Então, quer dizer, eu fui curtindo isso na minha infância, aos 7, 9 anos de idade. Eu comecei a curtir essas coisas, né, do rádio, né? Programas de auditório, programas humorísticos, né? Imitava os cantores, os humoristas, né? Ouvia novelas. E tudo isso foi me encantando, né? Então, já com meus 12, 13 anos, eu já era locutor de barraquinhas do meu bairro, né? E aquilo para mim, eu estava sempre ligado. E meu pai, muito preocupado de eu me bandear para o rádio, porque o irmão mais velho meu foi cantor de rádio. E naquela época, coitado, o cantor de rádio de Belo Horizonte não dava muito dinheiro. O cara tinha que ser solteiro, ir para o Rio de Janeiro, sofrer no Rio de Janeiro, para um dia ter a glória de ser um grande cantor, né? Na cidade maravilhosa, que era a capital do Brasil, que era a capital cultural e política do Brasil, né? Então tudo acontecia no Rio de Janeiro, mais ou menos em São Paulo, né? Mas ele ficou aqui, e aqui realmente nós não tínhamos mercado, campo para sujeito crescer, né? Como artista de rádio, como cantor de rádio. Meu pai tinha muito essa preocupação. Prova que ele só deixou de me criticar e de me xingar por causa do rádio o dia que eu fui trabalhar na Rádio Itatiaia, né? E o meu primeiro cheque, né, do meu primeiro salário, eu dei para ele. Aí ele ficou assustado quando ele viu o valor do cheque, aí nunca mais ele falou nada comigo. Mas eu desde garoto, né, eu gostei do rádio e vivi pro rádio, né? Tudo que eu fazia, quando eu cheguei no rádio, eu cheguei pronto. Eu já era um locutor com experiência, já redigia, já fazia matérias de jornalística e etc, né? Quer dizer, foi tudo facilitado porque eu exerci a minha vocação ainda muito jovem.
O Antônio Borges, lá de Raposos. O Jairo de Oliveira, o Casco Escuro. Ah, eu gostava de imitar muita gente. Olha, eu tive um ídolo que era do rádio de Belo Horizonte, que era o Mauro Gonçalves. Se eu disser Mauro Gonçalves, pouca gente vai saber aqui, mas falar Zacarias, aí Zacarias todo mundo vai saber. A Rádio Confidência era instalada aqui na Feira Permanente de Amostra, no terceiro andar da feira, tinha um auditório, onde eram realizados ao vivo os programas humorísticos. E hoje é rodoviária. Hoje é rodoviária, né? Rodoviária hoje, onde era a Rádio Confidência, ali na Praça Rio Branco, né? Aliás, ali antigamente, eu sempre falo de Belo Horizonte dessa renovação. Belo Horizonte nasceu sob o égide do novo, né? Então, aquilo que foi o mercado, o primeiro mercado da cidade, em 1929 deixou de ser mercado para ser tudo desmanchado, para se fazer ali um novo complexo, que foi a Feira Permanente de Amostra, a rodoviária, a primeira rodoviária da cidade, o primeiro ginásio da cidade, e a grande emissora de rádio do estado foi instalada ali. E depois, 30 anos depois, em 76, foi inaugurado em 36, em 76 estava tudo no chão para ser a nova rodoviária. Mas ainda falando da Rádio Confidência, eu frequentava o terceiro andar da Rádio Confidência, onde tinham os grandes humoristas daquela época, que eram meus ídolos. O Mauro Gonçalves, que era mais tarde o Zacarias. Ele era magrinho, né? Eu usava um terno assim, muito elegante. G de Carvalho, que era militar, só depois que eu fui saber que ele era militar, e era um grande humorista. Ricardo Parreiras, que está aí até hoje, né? Anita Mariel, né? Anete Araújo, né? Rezende Filho, que antes trabalhou comigo na Rádio Minas, né? Uma série de artistas, de homens do rádio, né? E eles eram tão perfeitos porque eles eram do rádio e se adaptaram à televisão, chegaram lá na frente das câmeras, eram grandes figuras, como não só o G, como também o Mauro Gonçalves, né? Teve, né, a coragem de sair de Belo Horizonte. Ele e Heloísa Malá foram contratados pela TV Excelsior do Rio de Janeiro, e aí foi a grande oportunidade. Eles já foram contratados com lugar para morar e etc, né? E se expandiram na profissão. Mas eu fico me lembrando aqui do nosso querido Mauro Gonçalves. Nossa, Getulino, por favor, Getulino. E eu imitava o nosso querido Mauro Gonçalves, né? Ele cantou uma marcha de carnaval. Diz que estão falando do senhor. Epa! Isso vai dar confusão, né? Ele era um grande artista de rádio e se adaptou facilmente na televisão, e na televisão, na TV Itacolomia, ele foi o Caticó, que mais tarde foi o nosso Zacarias, daquela família, né, de humoristas liderado por o nosso Renato Aragão. Também o Vitor Teixeira de Sabará, abraço do Toninho Ribeiro. Ele falaria: ei, gente, nós estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia. Hora do Café Riachuelo, gostoso demais. Bem, o rádio entrou na minha vida tão logo eu em casa chegou o primeiro rádio, né? Meu pai comprou o primeiro rádio. Antes eu já curtia todas essas coisas na casa do meu tio, que tinha uma radiola, aquela radiola antiga, grande, aqueles móveis na sala. Aquilo para mim era encantador. E encantador era o alto-falante também, né? Então, por que o rádio entrou na minha vida? Eu logo fui escola de datilografia. Você fazia naquela época 1 ano de datilografia, né? Para saber escrever bem uma carta, aquela coisa toda e tal, para trabalhar no escritório e etc. Mas eu logo aprendi a redigir, porque já ainda muito menino, com 14, 15 anos, eu passei a frequentar a Rádio Minas, que era uma emissora do Ramos de Carvalho, um grande radialista que foi jornalista da BBC durante muitos anos, né? Principalmente na época da guerra. E o Ramos de Carvalho era diamantinense, como o Juscelino. E quando o Juscelino chegou ao governo de Minas, chamou o Ramos de Carvalho para dirigir a Rádio Confidência. Então assim ele deixou a BBC, deixou Londres, né? Com a família já constituída em Londres, mulher londrina e etc. Filhos nascidos lá, 2 filhas, e veio para Belo Horizonte para dirigir a Rádio Confidência. Aqui ficou e depois teve 2 emissoras de rádio na cidade, a Rádio Minas e a Rádio Pampulha, que ganhou esse nome em homenagem a JK. E com 14, 15 anos, eu estava fazendo um show no meu bairro e o Aguinaldo Reis, um animador sertanejo, me viu fazendo o show
Ele falou, menino, eu vou te levar pro rádio comigo. E eu fui aos 14, 15 anos ser locutor do Aguinaldo Reis na Rádio Minas. E ali na Rádio Minas eu via como é que o pessoal trabalhava no jornalismo e tal, fui me adaptando e tal. E o que eu fazia? No meu bairro, eu fazia um jornal do bairro pelo serviço de falando da igreja. Então eu falava de aniversários, de festas, de apelos, de pessoas que estavam doentes, que mereciam uma visita, e tocava música e essas coisas todas. Então eu fiz um laboratório, hoje seria uma oficina, né? Como o pessoal gosta de dizer. Eu fiz um laboratório, né? Por isso que quando eu cheguei no rádio já era um redator, sabia redigir notícias, já sabia montar uma reportagem e etc. Eu sabia fazer essas coisas todas porque eu fazia isso no meu bairro. Olha, no meu bairro eu fazia programa de auditório, com orquestra, juntava os músicos do lugar, ensaiava, fazia orquestras, pegava os cantores, fazia programa de auditório, essas coisas todas, transmitia futebol, umas loucuras que a gente fazia de garoto, né? Então isso tudo serviu de laboratório para mim. Quando eu cheguei no rádio, eu já cheguei pronto, e ainda com o apoio da Rádio Minas. Foi a primeira rádio que eu trabalhei. Depois eu vim trabalhar no esporte da Rádio Itatiaia. Um amigo meu lá na Nova Esperança, que trabalhava na Ótica Tamoio, o Walter Kitts, ele me via ali no alto-falante da igreja, fazia aquelas coisas todas, me apresentou ao Oswaldo Faria, que já era chefe de esporte da Rádio Itatiaia. E eu fiquei um tempo na Rádio Itatiaia, né, sem ganhar nada, né, trabalhando no departamento de esportes. Depois fui para a Rádio Jornal. Lá eu exerci mesmo a função de repórter, redator, ia para o Mineirão, já o Mineirão é inaugurado, toda semana, na quarta, quinta, sábado, domingo, jogo meio de semana, final de semana e etc. Né? Depois voltei para a Rádio Minas outra vez, já contratado com carteira assinada em 1967, né? E de 67 para cá, na realidade eu comecei em 65, mas de 67 para cá, já com carteira assinada, tudo direitinho, né? Eu já tinha um tempo de carteira assinada como trabalhador menor, que a gente trabalhava naquela época, né? O meu pai, preocupado com o negócio de rádio, não sei o quê, me tirou eu fui estudar à noite e trabalhar de dia numa oficina mecânica. Mas ao lado da oficina tinha a Rádio Jornal, então ficou tudo do mesmo jeito, porque eu estava perto de uma rádio, uma emissora de rádio, de todo jeito que ele não queria. Mas depois ele concordou e era o meu maior fã. Pois é, eu na Rádio Minas, eu já pegava um gravador e tudo era no centro da cidade naquela época, né? A Assembleia era na Rua Tamoios, a 2 quarteirões da rádio. A Câmara Municipal na Rua da Bahia, a alguns quarteirões. O Palácio da Liberdade e a Prefeitura. Quer dizer, politicamente eu estava ali perto, Federação das Indústrias na Avenida Carandaí, tudo ali pertinho, né? Então eu saía com o meu gravador da Rádio Minas e ia nessas, né, na Assembleia, na Câmara Municipal, no Palácio do Governo e etc. Comecei a fazer entrevistas para um jornal que nós tínhamos na Rádio Minas, chamava Rádio Minas O Mundo em 1080 segundos, porque a rádio era 1080 kHz. Então eu fazia esse jornalzinho e tal, eu redigia, eu apresentava, eu fazia as reportagens, etc. E aí um dia precisaram de um locutor e redator na Rádio Itatiaia. Eu vim em 1970 para a Rádio Itatiaia, 1970. E aqui na Rádio Itatiaia eu fiz tudo. Eu fiz Rádio Polícia, produzi Rádio Polícia, produzia jornais falados, o Jornal dos 12, que era o mais importante da emissora naquela época. Fui locutor noticiarista e dei os maiores furos de reportagem. Comecei em julho de 1970, muito interessante, porque naquela época nós estávamos vivendo a Copa do Mundo de 70 no México, e a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão, né, não era a cores, o Brasil ainda não tinha televisão a cores, ela só chegou em 72. Mas foi a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão. Já era a cores lá no México, né? Mas não era a cores aqui no Brasil. Nós não tínhamos sistema a cores ainda. E interessante que eu era muito Caxias, né? Aquele cara que eu não saía da redação de jeito nenhum. E ficava nós tínhamos um sistema de rádio escuta na Rádio Itatiaia, que hoje normalmente o rádio não tem. E eu ouvia permanentemente algumas das grandes emissoras de rádio do Brasil, entre elas a Rádio Jornal do Brasil. A Rádio Jornal do Brasil tinha uns noticiários fantásticos, maravilhosos e tal. E então, nós não tínhamos agência naquela época, agência JB, mas tinha a Rádio Jornal do Brasil. E era um jogo do Brasil e Peru.
e todo mundo veio para assistir a grande novidade, que era o jogo pela televisão. Nós tínhamos uma televisão na rádio. A nossa emissora, que era do mesmo grupo, que era a TV Vila Rica, também retransmitiu. Ela chamava Rede de Emissoras Independentes, liderada pela TV Record de São Paulo. Aí eu não fui assistir o jogo pela televisão, fiquei ouvindo no rádio. E justamente a Rádio Jornal do Brasil, que naquele ano retransmitiu a Copa do Mundo com a Rádio Jornal do Comércio do Recife. E eu ouvia sempre a Rádio Nacional, que naquele ano de 70 transmitiu com a Rádio Globo, porque os canais eram poucos, né? Não tinha essa pluralidade de canais hoje de transmissão que temos hoje. A Rádio Itatiaia fez com a Rádio Mauá, do Rio de Janeiro. Então vocês vejam bem como é que era o futebol naquela época e como é para conseguir uma linha de transmissão. A nossa equipe fez com a equipe da Rádio Mauá. A Rádio Nacional do Rio fez com a Rádio Globo. Então, e a Rádio Jornal do Brasil retransmitiu com a Rádio Jornal do Comércio do Recife. Mas, de repente, entrou a Rádio Jornal do Brasil, tinha um sinal para tam, bam, e eu fui e disparei o gravador. Entrou o locutor Orlando de Souza. Atenção, foi sequestrado há poucos instantes na cidade do Rio de Janeiro o embaixador da Alemanha do Brasil, o senhor von não sei o que, Rolomani. E maiores detalhes depois da jornada esportiva. E como é que eu dava uma notícia daquela? Nós estávamos vivendo o forte do governo militar, 70, era o Médici, o presidente da República, né? Na Rádio Itatiaia toda hora chegava um agente da Polícia Federal proibindo de dar essa ou aquela notícia. Eu falei, ou dou a notícia, olha, estava chegando na Rádio Itatiaia, ou dou a notícia, ou a rádio vai ficar sem dar notícia, depois eles vão proibi-la. O Pinguim, nosso companheiro Carlos César Pinguim, era o plantão de esportes. E olha, para entrar na jornada esportiva do México naquela época era uma dificuldade. O Pinguim foi sequestrado o embaixador da Alemanha no Brasil. Se nós não dermos a notícia agora, assim, agora nós vamos dar. Ele chamou o Vilibaldo. Vilibaldo, informação do Departamento de Jornalismo da Itatiaia. E eu dei a informação. Pá! Foi sequestrado há poucos instantes do Rio de Janeiro, o embaixador da Alemanha. E aí, demos a notícia, né? E fiquei esperando, né? Chegar aqui um agente da Polícia Federal, alguma coisa e tal. Não chegou ninguém. E eu fazia para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eu gravava toda noite para um jornal da Rádio Nacional a principal notícia aqui de Belo Horizonte. Né? Eu gravava para a Rádio Nacional e fiquei amigo da telefonista chamada Clementina da Rádio Nacional. E os sequestradores naquela época puseram a Rádio Nacional como ponto de apoio para eles. Então a Clementina recebia tudo, ela que recebia as informações naquela noite. E passava para os militares que tomavam conta da Rádio Nacional, né? Porque os sequestradores disseram que ia usar a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional era obrigada a divulgar o que eles queriam, porque senão eles matavam o embaixador. E aí a situação do Brasil ia ficar muito difícil, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: aconteceu que essa Clementina ficou lá a pedido dos militares e eu fiquei aqui na Rádio Itatiaia. E ela passava tudo para mim. Tudo que o sequestrador queria, eu dava primeiro em Belo Horizonte. E assim, num domingo, isso foi numa quarta ou quinta-feira, no domingo, o governo, né, cedeu aos sequestradores para que a vida do embaixador da Alemanha fosse preservada. E depois ficamos sabendo que ele ficou numa casa no bairro de Santa Teresa, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: eu fiquei na redação da Rádio Itatiaia durante 3 dias, dia e noite. E no domingo de manhã nós demos o furo aqui do banimento de vários né, políticos e jovens políticos brasileiros, né, que estavam presos, entre eles Ediceu e tanta gente, né, e que foram trocados pela vida do embaixador, né? E eles foram para Cuba e depois cada um tomou o seu rumo. Mas aí eu cheguei na rádio em julho e logo dando um furo de reportagem e uma coisa fantástica que não esqueço até hoje. O Centro Ótico tem 50 anos. Gente, 50 anos não são 50 dias. Nós Alfareiro, o chefe do departamento de esportes, né? E eu vinha para cá e na hora da grande resenha, né? Até hoje a rádio tem essa grande resenha.
cada um dos jovens, naquela época era eu, o Pinguim, o Luiz Carlos Alves, né? Todos nós trabalhávamos no plantão da rádio, esperando a oportunidade, né? E eu pedi a oportunidade depois de subir, porque o meu pai adoeceu, eu tive que tomar conta do comércio dele, então eu fiquei fora da rádio. Mas logo em 66, a Rádio Guarani levou quase todo o departamento de esportes, né? E aí aqueles que estavam, né, como eu, e Luiz Carlos, Pinguim e tal, todos nós subimos, né, para repórter e etc e tal. Bem, mas naquela época eu tomava conta do Campeonato Carioca, então eu tinha que redigir a matéria do Campeonato Carioca, a rodada do Campeonato Carioca. Então eu esperava assim, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, tivemos tantas partidas no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Flamengo jogou com o Bangu, não sei o que, o primeiro tempo o Flamengo jogou com o fulano, ciclano, beltrano, o Bangu, e tinha que dar aquela resenha toda, aqueles detalhes todos, né? Em Moça Bonita, não sei o que, o Bangu em Moça Bonita, ou em Andaraí, o América, não sei o que, o Fluminense recebeu não sei o que lá nas Laranjeiras, o Botafogo em General Severiano naquela época. Então você ia dando o Campeonato Carioca, né? O outro fazia o Campeonato Paulista, que eram importantes, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, né? Então, às vezes chegava, punha na mesa do Oswaldo, o Oswaldo chegava ainda do estádio e ainda ia revisar as matérias, e não gostava lá de uma pelota, não sei o que, não usa mais pelota e tal, jogava e fazia assim, e jogava fora lá do, opa, peraí, os detalhes dos jogos estão todos aqui, você está jogando meus detalhes fora, como é que eu vou saber, né? Era assim que a gente aprendia no tapa, né? Eu lembro que teve um outro grande mestre para mim, foi o Zé Junuzan. Ele trabalhava aqui na Rádio Itatiaia, redator de esporte na Rádio Itatiaia e no Jornal dos Esportes. Então eu saía com ele aqui da Rádio Itatiaia todos os dias, nós íamos a pé aqui, saímos aqui, atravessava a Lagoinha, ia lá para o edifício Arcândido Maleta, onde ele ia redigir o noticiário para o Jornal dos Esportes, que tinha praticamente um caderno de Minas Gerais, né? Depois eu fui trabalhar com Oswaldo Nobre no jornal O Debate, que era uma outra grande experiência, né? O Oswaldo Nobre fazia tudo, ele trabalhava no linotipo, ele fazia a composição, era fantástico, né? A gente ficava a semana toda fazendo uma reportagenzinha, e no domingo ia aqui para a redação, para a oficina, que era a oficina da FEBEM, que ficava aqui na Urachá, e nós íamos fazer o jornal O Debate. E era interessante porque o jornal O Debate saía às 7h30, 8 horas da noite, né? E a meninada toda ia vender jornal na porta do cinema. O cara saía do cinema na sessão das 8 horas, já estava lá uma foto do Mineirão, do jogo daquele dia, né? Era fantástico, né? O jornalismo era feito assim com muita raça, com muito amor, e a gente aprendia no tapa, né? Você ia aprendendo, né? E foi assim que eu aprendi. Não tinha escola naquela época, a escola de jornalismo veio em 69, né? Quando praticamente o curso de jornalismo foi oficializado no Brasil e a profissão de jornalista. Zezinho estava falando comigo, sei lá de Esmeraldas, meu amigo. Ô Acirantão, eu tava meio pra baixo aí, eu vi você falando esse tal de Forte Herete. Liguei pra lá, mandaram pra mim aqui, o trem funciona com a beleza. Foi em 1972, o Januário Carneiro, que era o líder, né, o empresário líder da Força Nova de Comunicação, que juntava a Rádio Itatiaia, a Rádio Cultura, TV Vila Rica e Diário de Minas, e ainda O Sol, um jornal que era do Zé de Araújo Costa, né? Bem, esses 5 órgãos de comunicação, ele juntou tudo para funcionar ali na Rua Araxá. Uma redação só para rádio, televisão, jornal, né? Um lugar com estúdios de televisão, inclusive com auditório, vários andares, etc. Foi uma loucura. E nós fomos para lá. Mas aí as coisas deram errado porque o governo de Israel Pinheiro, né, dava muita publicidade para a nossa Força Nova de Comunicação. Entrou o Rondon Pacheco. O diretor, o secretário de comunicação era um jornalista do Estado de Minas, então o Januário achava que, por ser do Estado de Minas, ele não queria, né, ajudar, ou naturalmente, dar mais publicidade como fazia o governo passado. E nós entramos em dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira resultou em uma série de problemas, né? O jornal depois ele teve que passar para outras pessoas, a televisão mais tarde ele passou para a TV Bandeirantes, e a Rádio Itatiaia seguiu o seu caminho. Só que a Rádio Itatiaia ficou fragilizada. Então, alguns profissionais saíram da Rádio Itatiaia. Sobraram espaços na Rádio Itatiaia.
Aí, você quer fazer um programa musical? Eu falei assim, eu só faço de samba, porque não tinha programa de samba no rádio naquela época. E em 69, o samba explodiu com o Martinho da Vila, Felicidade. Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. E eu já fazia programa de samba na Rádio Minas. Então eu faço um programa de samba. E aí fizemos um programa chamado Ensaio Geral no sábado. O Geraldão veio dirigir artisticamente a Rádio Itatiaia, ele era da Rádio Cultura. Então, e acreditou em mim, né? E do programa de sábado eu passei a fazer um programa diário de samba. Toda noite, samba, choro, essas coisas todas. Até que em 78, eu tinha saído da rádio por um período, fiquei um ano fora, dirigindo a Rádio Jornal de Minas, hoje Rádio América, e voltei para a Rádio Itatiaia. Foi uma experiência muito boa, fizemos lá na Rádio Jornal uma equipe de esporte, foi segundo lugar em audiência, a rádio cresceu muito, foi muito bom. E aí eu voltei para a Rádio Itatiaia. E na volta da Rádio Itatiaia, eu falei, Manel, a rádio está precisando de ter mulher falando na rádio, a rádio está muito masculina, a audiência da rádio é muito masculinizada, precisamos de colocar mais mulheres na rádio e tal. E aí fomos buscar a Zora Ionara. E eu escolhi eu era o coordenador, vim para a rádio para ser o coordenador de programação da rádio, escolhi naquela época um profissional para fazer o programa com a Zora Ionara. Só que tem que na hora de gravar os programas com a Zora Ionara, a Zora veio do Rio e tal, na hora de gravar, esse profissional não chegou, não veio aqui e tal, e deu um bolo na gente. Então eu tive que gravar com a Zora Ionara, né? Um programa que começava às 8 horas da manhã. O programa explodiu de audiência, explodiu. Nós tivemos 270 mil ouvintes por minuto. Aí eu não saí mais do horário da manhã, a Zora saiu e eu continuei. Tivemos, né, um bombardeio de audiência do outro lado, por exemplo, quando o padre Marcelo Rossi, né, explodiu de audiência lá na TV, na Rádio Globo, mas continuamos aqui, resistimos, e o programa é líder de audiência, graças a Deus. Então, quer dizer, eu estou nesse horário, nós vamos fazer 78 para cá, vão ser 40 anos no próximo ano, 40 anos nesse horário. E aí, eu sempre fiz programa aos domingos, porque eu reivindiquei domingo, e sempre fazendo programa de samba aos domingos e etc e tal. E aí eu fazia o programa de samba, e no finalzinho do programa eu tocava um samba-canção, um samba mais da antiga, e assim, agora é aquela hora que o coroa gosta, vamos tocar um samba da antiga. Olha aquela hora que o coroa gosta, vamos tocar um samba da antiga. Aí o pessoal começou a ligar para mim dizendo assim, escuta, naquela hora do coroa, toca isso, toca aquilo na hora do coroa, naquela hora do coroa, e ficou a hora do coroa. Aí eu passei a tocar tudo. A tocar samba, valsa, choro, bolero e etc. E o programa está aí hoje, né? Sobrevivendo também desde 1978. O assunto hoje no Fala Comigo é comer, alimentação saudável. Tem gente que não tem alimentação saudável de jeito nenhum, né, Patrícia? É muita gente, então 80% dos brasileiros não conseguem manter aí uma alimentação saudável. Então eu falo especialmente para essa mulher que está em casa, porque ela é o nosso ouvinte, né? E por isso que eu sempre abro o programa todos os dias falando da minha amiga e querida, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Para acabar com a queda de cabelos, ataque o mal pela raiz com o Ibercap Hair. O rádio mudou e vai sempre mudar, porque o rádio vai se adaptando. A Juliana, a flauta, vai ser bom, vai ser uma noite inesquecível lá na Praça Santa Rita. E você que é de Sabará não pode perder esse show. E esse show é uma homenagem às mamães. Eu acho que sim, né? Porque o meu pai, apesar de no início me proibir de trabalhar no rádio, ele ouvia rádio o dia inteiro, porque ele era comerciante e o rádio estava ligado o dia inteiro. Ouvindo notícias o dia inteiro, ouvindo música o dia inteiro, informação o dia inteiro. Ele era super informado por causa do rádio, né? E ouvia rádio o dia inteiro. Depois, no fundo, ele tinha orgulho de me ouvir na Rádio Itatiaia, lendo notícias, etc e tal. E viu que eu estava me enveredando por um caminho do jornalismo, da informação, não era o caminho da música, que eu gosto tanto, que faço hoje, com todo prazer. Eu saio cantando hoje pelas estradas de Minas, aí, fazendo shows e etc e tal, porque é uma outra faceta, né, das coisas que eu aprendi a fazer e da minha vocação. Mas eu acho que hoje ele estaria muito satisfeito onde ele está, eu tenho a plena certeza que ele está satisfeito com aquilo que eu desenvolvi. E minha mãe também, coitada, minha mãe a minha mãe
morreu com 44 anos de idade, uma mulher que nunca havia saído de Belo Horizonte, nunca saiu do território belo-horizontino, nunca foi a Sabará, porque naquela época a vida era tão simples, era tão de casa, não é verdade? Mas eu penso da minha mãe sempre, né? Toda noite eu penso dela, tenho um retrato dela. Ela deixou um retrato, porque ela pedia para tirar um retrato dela, tirou um retrato do meu pai, aqueles retratos de sala de pai e mãe, né? E que eu vejo todos os dias, eu curto o retrato dela, né? Ela que morreu tão nova, com 44 anos de idade. Fico me lembrando aqui dos velhos restaurantes desse tempo. A padaria Bosque, por exemplo, ali na rua Tamoios com o Rio de Janeiro, tinha um pão que você comia, um pão quentinho na hora. Sou muito feliz, sou um cara que acordo de manhã felicíssimo, alegre, cantando, de bem com a vida, estou sempre de bem com a vida e procuro ser um instrumento de Deus onde eu passo. Amanhã tem mais. Com o Mercantil do Brasil, compromisso com você, Hermes Pardini, confiança que faz bem para a saúde, água sanitária Super Globo, qualidade e tradição de geração em geração, e também Leite é Tudo. Notícias e depois o Rádio Vivo. Aê. Vamos. Oferecimento Ponto Frio. Cozinha das Mães, Descomplica.